Olá, que tal? Bem-vindos ao meu canal. Nessa aula 5, nós vamos falar sobre los saludos. E foi o que eu acabei de fazer no início do vídeo. Olá, que tal? É um saludo, é um cumprimento. Antes da gente começar a aula, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para você receber as notificações de vídeos novos. Eu estou fazendo publicações diárias, quer dizer, todo dia eu estou postando vídeo, até onde der, até a quarentena acabar, vão ser vídeos diários. E compartilhe esses vídeos com seus amigos, aqueles que querem aprender espanhol, que têm curiosidade de aprender espanhol. Vem para o meu canal, se inscreve no meu canal, e aqui esse curso é completo e gratuito, que é muito importante. Então, os saludos são os cumprimentos, que, no caso, em espanhol, cumprimentar uma pessoa, a gente vai falar saludar. Saludar é cumprimentar. Por isso que cumprimento em espanhol é saludo, porque vem do verbo saludar. Los saludos tem em espanhol, eles são bem parecidos com o do português. Vão ter alguns que vão depender da hora do dia e vão ter outros que não vão depender da hora do dia. Então vamos começar com eles que dependem da hora do dia. Então, por exemplo, se for de manhã, você pode falar buenos dias. Buenos dias é bom dia. Se for de tarde, você pode falar buenas tardes. É boa tarde. E se for de noite, você pode falar buenas noches, que é boa noite. Repara que os cumprimentos em espanhol vêm sempre no plural, né? Buenos dias, buenas noches, buenas tardes e buenas noches. No caso do buenos dias, você pode falar no singular, buen dia, não tem problema. Mas essa forma é menos usada. A mais usada é sempre no plural, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Se você encontra uma pessoa e fala buenos dias, você pode acrescentar o nome dessa pessoa, né? Então, por exemplo, buenos dias, Rafael. Buenos dias, Rafael. É bom dia, Rafael. Se você bota o nome da pessoa assim direto, indica que você tem intimidade com essa pessoa, né? Buenos dias, Rafael. Se você não tiver intimidade com essa pessoa, é falta de educação você falar assim, buenos dias, Rafael. Você tem que colocar alguma coisa aqui antes do nome. Então, no caso do Rafael, se você não tiver intimidade com o Rafael, você vai falar buenos dias, don Rafael. Esse don quer dizer senhor em português. Então, buenos dias, don Rafael. Bom dia, senhor Rafael. Se for mulher, buenos dias, doña Rosa. Buenos dias, doña Rosa. Doña para mulher. Seria senhora ou dona. Em português a gente também tem essa palavra, dona, dona Rosa. Buenos dias, doña Rosa. Agora, para usar don e donha, depois vem sempre o primeiro nome da pessoa. Agora, se você quer cumprimentar uma pessoa pelo seu sobrenome, que é muito comum no espanhol isso, você não vai usar don e donha. Você vai usar senhor Ramírez, por exemplo. Senhor Ramírez. O que é senhor? Senhor também. A diferença é senhor você vai usar para sobrenomes. E don você vai usar para nome próprio. É para o primeiro nome. Buenos dias, senhor Ramírez. Se for uma mulher, buenos dias, senhora Ramírez. Senhora.
Mas senhora é sempre para mulher casada. Se a mulher for solteira, você vai usar buenos dias, senhorita Ramírez. Senhor, senhora, senhorita. Senhor para homens, qualquer homem, independente se é casado ou solteiro. Senhora para mulheres casadas e senhorita para mulheres solteiras. E essas formas têm abreviaturas. Então, senhor, você pode escrever SR com ponto sempre depois. Senhora, você pode escrever SRA com ponto depois. E senhorita, você pode escrever SRTA com ponto depois. Então, senhor, senhora, senhorita. E sempre com o sobrenome. Agora, sobrenome em espanhol é apelido, que é muito engraçado, porque apelido lembra apelido em português, mas não é. Apelido é sobrenome. Apelido é sobrenome. E apelido? Como é que fala apelido em espanhol? Apelido em espanhol é apodo. Apodo é apelido. Em espanhol, apodo. Apelido, além de apodo, também tem outro nome, que é, adivinhem. Sobrenome. Ó que confusão. Sobrenome. Sobrenome em português é Ramírez, Gonçalves, etc. Sobrenome em espanhol é apelido. E apelido em espanhol, tipo Cacá, Biel, essas coisas, é sobrenome. É o contrário. Também pode chamar apodo. Então, tem esses dois nomes para apelido. E sobrenome é apelido, né? É o contrário. Então, você vê, o espanhol é parecido com o português, mas não é igual. A gente tem que tomar cuidado, que eles têm essas duas línguas têm as suas particularidades. Então, sobrenome em espanhol é apelido, e apelido em espanhol é ou apodo ou sobrenome. Beleza? Então a gente viu os saludos dependendo da hora do dia. E tem saludos que não vão depender da hora do dia. Então, só esses saludos, eles são divididos em dois. Aqueles que são informais e aqueles que são formais. Quando o apelido é informal, a forma de tratamento informal no espanhol é o tu. Tu. Tu pode ser traduzido por tu em português ou por você. Não tem problema. Tu ou você. Quando você está falando para mais de uma pessoa, esse tu vai virar vosotros. Vosotros. A gente pode traduzir como vós em português, mas vós não é muito mais usada, e pelo menos aqui no Brasil, o vós perdeu o uso. Quer dizer, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? Que é onde eu falo. Eu não sei se em alguns outros estados, de repente, ainda usa o vós. Aí no Rio, vós ninguém usa mais. Em espanhol, esse vós vai ser vosotros. Ele é informal. Agora, vosotros, ele é mais comum na Espanha. Nos países da América Latina, dificilmente vão usar vosotros. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos agora para o formal. O formal, a forma formal de tratar uma pessoa é por usted. Usted. Usted tem que ter cuidado na hora de traduzir usted. E muita gente gosta de traduzir usted por você.
Mas nem sempre essa forma de traduzir está correta. E você, em português, tem um sentido informal. E os T é formal. Então você não pode traduzir por você, dependendo do caso. Os T é melhor traduzir para o senhor ou a senhora. Ok? E a forma... quando você está falando para mais de uma pessoa, ou seja, o plural de usted seria ustedes. Ustedes. Ustedes normalmente muita gente traduz para vocês, mas não é muito correto. A forma mais correta é traduzir para os senhores ou as senhoras, é um tratamento formal. Agora, lembra que aqui no informal eu falei o vosotros é mais usado na Espanha? Então, aqui na América Latina, como é que eu vou falar vosotros? Aqui na América Latina, o vosotros virou ustedes. Ó que confusão, né? Quer dizer, na Espanha, você tem a diferença entre ustedes e vosotros. Vosotros é o informal para mais de uma pessoa e ustedes é o formal para mais de uma pessoa. Aqui na América Latina, esse ustedes, ele não tem mais muita diferenciação entre informal e formal. Ele é usado para qualquer coisa. Porque o vosotros caiu em desuso aqui na América Latina. Principalmente, quando eu falo América Latina, eu falo sempre muito no México. Porque eu aprendi espanhol vendo as coisas do México. Chaves, algumas novelas, alguns programas humorísticos mexicanos. Então, a maioria das informações que eu dou aqui é de como fala no México. Tá? Se alguém teve contato com o espanhol vendo coisas de outro país, comenta aqui embaixo do vídeo, que aí é mais informação para a gente trazer para esse canal. Tá? Nem sempre eu vou poder falar para todos os países latinos, porque eu não conheço todos. E o espanhol, em cada um dos países latinos, ele evoluiu de uma maneira diferente. Então, eu sempre tento trazer o máximo de informação possível, mas não dá para contemplar todos os países que falam espanhol. Beleza? Então, no máximo, eu consigo falar ou da Espanha ou do México. Então, no México, esse ustedes, ele pode ser usado de uma maneira informal ou formal. Agora, isso quando você está falando para mais de uma pessoa. Se você está falando para uma pessoa só, aí sim, vai ter diferença. Você usa tu para informal e os te para formal. Ok? Então, no caso do informal, a gente pode falar para a pessoa, assim, o cumprimento mais usado em informal. A gente pode chegar para a pessoa e falar olá. O que é olá? Olá é olá. E normalmente ele vem com ponto de exclamação. Lembrando que no espanhol o ponto de exclamação vem no início, ao contrário, e no final. Então, olá. Que tal? Olá, que tal? Quer dizer, olá, como vai? Né? Seria o como vai? Ou que tal, né? A gente pode traduzir assim. Olá, que tal? É a forma informal muito usada, bastante usada. É a mais usada. Olá, que tal? Outra forma de falar. Você pode falar olá, que tal? Você pode falar buenos dias, que tal? Buenas tardes, que tal? Lembra, essas expressões de cumprimento, elas podem se misturar, não tem o menor problema. Não são expressões fixas. Olá, que tal? Buenos dias, que tal? Além do que tal, você pode perguntar como estás? Olá, como estás? Buenos dias, como estás? Estás é o verbo estar. Então, como está? Como você está? Ou como tu estás? Como estás? Aqui está subentendido e tem o tu, tá? Você não precisa colocar o tu aqui, porque o verbo já está conjugado como se tivesse o tu. A gente vai aprender a conjugar esses verbos daqui a pouco, tá? Isso é só informação de como cumprimentar. Como estás? Se você estiver falando para mais de uma pessoa, você vai falar como estás.
Então, como estás para uma pessoa só, e tem o tu, e como estáis para mais de uma pessoa, porque está implícito vosotros. Vosotros. E no México, como vosotros não é o mais usado, caiu em desuso, então esse como estáis, você vai falar como, eu esqueci o acento aqui, tá? Como estão. Como estão. Então, como estáis é mais usado na Espanha, é o vosotros, lembra o vosotros, é mais usado na Espanha. E no México você pode falar como estão, e está subentendido ustedes. Como ustedes estão, ou como estão ustedes. Como estão. Tudo isso informal. Além do, agora depois do informal nós temos o formal. No formal você pode continuar usando hola. O hola é meio que o coringa do cumprimento. Você pode usar em qualquer ocasião, em qualquer situação. Hola, olá. Na hora de falar, você usa hola como está. É diferente. Como está. E no está subentendido o verbo, o pronome usted. Então, como está usted? Como está? Aí é formal. E se for para mais de uma pessoa, você vai usar como estão. Lembra? Como estão. Aqui está subentendido o ustedes. É formal. Lembrando que no México, esse como estão, ele vai ser usado tanto no informal como no informal. No plural, você está falando para mais de uma pessoa, a diferença entre formal e informal só vai acontecer na Espanha, porque lá continua usando vosotros, coisa que no México não se usa mais. Então no México ele vai falar como estão para formal e como estão para informal. Na Espanha não. Na Espanha formal é como estão e o informal é como estáis. Ok? E no singular diferencia. Como está, formal. Como estás, a gente viu antes, informal. Beleza. E a gente viu aqui como perguntar, né? Como vai? Como você está? No México ainda, eu já falei isso, acho que a gente estava vendo o alfabeto. No México, você ainda pode perguntar que onda para a pessoa. Olá, que onda? O que aconteceu? Ou pode ser também como vai, enfim, para saber o que está se passando com a pessoa. Que onda? Você também pode usar. Então a gente viu como perguntar. E para responder? Como é que a gente responde essas perguntas? Então você pode responder estupendamente, é uma forma de responder. Então tá tudo muito bom. Estupendamente. Tá uma maravilha. Tudo certo. Estupendamente. Se não está estupendamente, mas ainda está muito legal, você pode responder muito bem. Muito bem, muito bem. Se não está muito bem, mas ainda está legal, você pode responder bien. Tudo bem, tudo certo. Depois do bien, quer dizer, se você está tudo ruim, mas você está conseguindo levar, está tirando de letra, você pode falar essa expressão aqui, ó, voy tirando. E no nosso português corresponde ao vou levando. Então como é que vai? Tá tudo ruim, mas eu vou levando. Em espanhol vai ser voy tirando. Okay? Voy no verbo ir. A gente vai aprender a conjugar o verbo ir daqui a pouco.
E tirando seria o verbo tirar, quer dizer arremessar, jogar. Mas nesse caso é uma expressão. Vou tirando, quer dizer vou levando. Se tá mais ou menos, você pode falar regular. Como tu estás? Regular. Né? Mais ou menos. Se tiver ruim, você pode falar mal. Como tu estás? Mal. Você tá mal, quer dizer, tá ruim, o negócio tá ruim. E se tiver pior que ruim, tá muito ruim, você pode falar fatal. Como tu estás? Fatal. Quer dizer, tá péssimo. Ou também pode ser horrible. Horrible. Horrível. Tá tudo muito ruim. Então, são essas formas, dependendo do teu estado de ânimo, você pode responder dessa maneira. Você pode também, quando encontrar uma pessoa, você pode falar assim, ó. Uma pessoa que você gosta muito, você admira bastante, você vê essa pessoa, você fala, que bueno verte, que bom te ver, que bueno verte. E a pessoa pode responder, lo mismo digo yo. O mesmo digo eu digo a mesma coisa. Lo mismo digo yo. Que bueno verte. Lo mismo digo yo. Para pessoa que você gosta muito, você viu na rua ou viu em algum lugar, pode falar que bueno verte. A pessoa pode responder lo mismo digo yo. Beleza? Então, aqui a gente viu as saudações. E na hora de despedir, como é que a gente despede de alguém? A gente está indo embora. Como é que a gente faz para despedir? Então, para despedir, tem algumas expressões que a gente pode usar. A gente pode usar hasta luego. Hasta, de até. Luego, de logo. Então, até logo. Hasta luego. A gente pode falar hasta pronto. Hasta pronto, hasta de até, pronto quer dizer rápido ou breve, então seria até breve, hasta pronto. A gente pode falar hasta más tarde, hasta más tarde, quer dizer até mais tarde. A gente pode falar hasta mañana, quer dizer até amanhã, até amanhã. A gente pode falar hasta outro dia, quer dizer até outro dia, hasta outro dia. A gente pode falar um que é muito famoso, muita gente conhece mesmo sem ter visto o espanhol, hasta la vista. Hasta la vista seria até a vista, né? Até seria um até breve também. A gente pode falar hasta siempre, né? Hasta siempre, hasta de até sempre, sempre, até sempre, mas não tem isso em português. Hasta sempre, mas é uma forma de se despedir. A gente pode falar só uma despedida mais longa. Adiós, seria adeus. A gente também pode falar tchau, tchau, é o nosso tchau. Dependendo do país vai ser com O, dependendo do país vai ser com U. Então tchau, o tchau, tchau, tchau. A gente também pode falar nos vemos. Nos vemos, né? A gente se vê por aí. Nos vemos. Beleza? Vamos ver então agora, rapidinho,
o vídeo está ficando um pouquinho longo. Vamos ver alguns diálogos usando essas saudações, esses cumprimentos, certo? Então, por exemplo, por exemplo, aqui, pessoa falando: Olá, Rafael, que tal? Então, esse é um cumprimento informal, certo? Então, Rafael, essa pessoa A tem intimidade com o Rafael. Então, olá, Rafael, que tal? Aí o Rafael responde: estupendo. Quer dizer, ou estupendamente, também pode ser. Quer dizer, está muito bem. Ele pergunta: e tu? Né? E você? E tu? Aí o outro vai falar: fatal. Quer dizer, está péssimo, está horrível. Estou en el paro. O que isso quer dizer? Estou en el paro. Estou, né? Verbo estar. En el paro é uma expressão para dizer que a pessoa está desempregada. Estou en el paro. E aí o Rafael vai falar: lo siento. Lo siento. É dizer, sinto muito. Lo siento. Só mais umzinho rapidinho. Buenas tardes, maestra. Se ve bien hoy. Buenas tardes, boa tarde. Maestra é professora. Você também pode usar a palavra professora, não tem problema. Com um S só, tá? Professora ou maestra. Maestra é mais comum para professores de escola, né? De ensino fundamental e tal. Maestra. E professora para professor de ensino um pouco mais avançado, ou ensino médio, ou ensino superior. Mas as duas formas estão corretas de falar. Então, buenas tardes, maestra. Se ve bien hoy. Se ve bien quer dizer, você está bem. Você vê aqui é o verbo ver, é ver. Bien é bem, então se vê bem, quer dizer, você está bem. Tá com uma aparência boa, tá bonita. Se ve bien hoy. Hoy é hoje. Então, hoje a senhora está bonita. Aí ela responde: buenas tardes, boa tarde e gracias. Gracias, palavra importante também, em idioma, quer dizer obrigado. Uma forma de agradecer. Gracias. Quando eu falo gracias para alguém, o que eu posso responder depois de gracias? De nada. De nada, ou no ai de que. Então, graças, obrigado, você pode responder de nada ou no ai de que. No há de que, né? Então, esses foram os cumprimentos e as despedidas em espanhol. Tá?
Obrigado por verem o vídeo até aqui, tá? E se quem quiser comentar embaixo, comenta, sugestão, dúvida, qualquer coisa pode comentar, eu tô lendo, tá? E quem puder compartilhar, compartilha com todo mundo, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau.